Queria, queria dar um abraço fraterno nesse início de terça-feira. Peço um pouco de desculpas aí pelo atrasado de 4 minutos, mas nós estávamos encerrando uma reunião, começou às 10 horas da manhã aqui para discutir, né, doutor Marcos Rogério, a questão aí de um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa e que passa um impacto aí nas estradas do Rio Grande do Sul. Mas queria agradecer ao doutor Maurênio, né, uma pessoa que nós temos o maior carinho, apreço e também consideração pelo trabalho que desenvolve através da MSTORT. Da mesma forma, cumprimentar o nosso, né, superintendente da FAMURS, o Marcos Rogério Souza Santos. Também cumprimentar o Hermano Sintra, representando a CAPOC, né? E acho que é um tema extremamente importante nós estarmos falando de inovação, principalmente quando nós estamos falando do setor público, discutindo e debatendo a importância do que nós podemos aperfeiçoar nos nossos municípios. E a intenção da data de hoje que seja um start, um pontapé inicial de um amplo debate, de uma ampla discussão que nós precisamos aí estar mais próximo dos 497 municípios gaúchos, com a capacidade aí de nós desenvolvermos políticas públicas de inovação, de desenvolvimento, de progresso, da capacidade também de nós sairmos fora da caixa nesse pensamento amplo, né, de discussão, de debate, senão nós ficamos muitas vezes prendidos no nosso dia a dia, nos nossos problemas de gestores públicos municipais, e a inovação tem sido um tema tão importante tanto para a própria iniciativa privada, mas que vem ao encontro do desenvolvimento também do setor público. Então, em nome da FAMURS, dos municípios gaúchos, quero recepcioná-los, deixar um grande abraço, e ao mesmo tempo aí nós estarmos aí durante o dia de hoje discutindo, debatendo, e que a reunião de hoje seja um pontapé inicial extremamente importante para nós alcançarmos o maior número de municípios possíveis. Uma boa tarde a todos, um abraço Maurênio, um abraço Hermano Sintron, sintam-se todos aí bem-vindos à sala virtual, e se Deus quiser também teremos a oportunidade de forma presencial de nós realizar um trabalho positivo. Um grande abraço e um bom trabalho a todos. Obrigado, prefeito. Obrigado, presidente da FAMURS. Bom, senhores, boa tarde a todos. Cabe a mim fazer uma rápida introdução, então, sobre a questão do conteúdo e da demanda. O prefeito Bonotto, além de ser prefeito de São Borja, que é uma cidade bastante pujante no Rio Grande do Sul, já vem quase no final do seu mandato da FAMURS, desenvolvendo várias ações, né, em benefício dos municípios do Rio Grande do Sul, e nós temos conversado muito sobre possibilidades de evolução na linha do que ele falou, a questão dos municípios se envolverem efetivamente com o tal do EGOV, né, que é essa visão aí de a área pública também acessar essa questão da tecnologia. Nós, recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, em especial em Porto Alegre, tivemos um evento, o Salt Summit, que startou de uma maneira muito agressiva a questão da tecnologia e da inovação. Neste sentido, eu queria apresentar já, então, a CAPOC. A CAPOC é um grupo de tecnologia do Estado de São Paulo, parceiros nossos em várias atividades. O palestrante, o doutor Hermano, é do mais alto nível. A ideia hoje é nós fazermos uma explanação conceitual que diz respeito à possibilidade da tecnologia, mas, sobretudo, com uma ênfase da geração de futuros consórcios, não só uma ação do município em si, mas uma ação dos municípios no sentido regional. E até por conta do conteúdo que essa palestra vai apresentar, o envolvimento da academia, do meio empresarial, das empresas locais, e a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem fortes regiões muito pujantes, inclusive muitas delas aqui presentes nesse evento, né? Então, a ideia é essa, é um pontapé inicial, hoje com o apoio e a parceria da FAMURS, mas, sem dúvida nenhuma, inclusive nós temos aqui o município de Navegantes, que pediu para participar também como nosso convidado no estado de Santa Catarina, que já vem desenvolvendo ações nesse sentido. Eu acho que é um momento muito oportuno para nós estabelecermos o início de uma discussão dentro da FAMURS, que é a Casa dos Municípios, tratando da tecnologia
do engajamento das empresas, criação de startups, dado o conceito regional de cada município ou de cada região. Então, eu passo a palavra diretamente para o Hermano Sintra, que é doutor em tecnologia da inteligência, design digital e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, e bacharel em administração pública pela EASP FGV também São Paulo. Sinta-se em casa, irmão, e esse seja o início de uma relação muito forte aí com o Rio Grande do Sul e com os nossos municípios. Muito obrigado, Maurênio. Muito obrigado, presidente Bonotto. Muito obrigado a todos os presentes aqui pelo tempo que vocês estão disponibilizando para nos ouvir. Eu, antes de começar, gostaria de passar a palavra para o Irã Castelo Branco, que é o presidente do Conselho de Inovação do Instituto CAPOC, também o presidente fundador do Instituto CAPOC. Ele cumpriu um primeiro mandato, que terminou agora há pouco. O Instituto CAPOC foi fundado há 3 anos atrás. Eu vou aqui começar a compartilhar a minha tela. O Irã não gosta muito de usar a apresentação, vou contar para vocês. Mas eu tenho aqui 3 slides que são mais deles do que meu. Então, eu vou começar aqui. Irã. Temos aqui o nosso posicionamento aqui, Irã. Boa tarde a todos. Deixa eu fazer uma coisa antes. Eu primeiro apresentar de maneira correta o Irã. Irã Castelo Branco, publicitário com mais de 50 anos de carreira, teve todas as premiações que o mundo publicitário pode dar a uma pessoa, prêmio Caboré, foi publicitário do ano 2 vezes, presidiu a Associação Brasileira das Agências de Propaganda, acho que por mais de uma vez, também dos profissionais de propaganda, foi vice-presidente da ESPM em São Paulo, na verdade a ESPM que tem também sua presença aí no Rio Grande do Sul, né, Irã? Que foi na sua gestão que iniciou. Então, Irã é o nosso líder do ponto de vista mais importante de todos, que é o de congregar as pessoas. Irã é um grande agregador de talentos e o Instituto CAPOC existe por conta dessa capacidade fantástica de agregação de gente capacitada que o Irã tem. Obrigado, Hermano. Obrigado, Maurênio. Na pessoa do presidente Eduardo Bonotto, eu saúdo a todos os presentes. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui com o Instituto CAPOC, o nosso diretor executivo, o professor doutor Hermano Sintra, vai fazer uma exposição sobre o tema Cidades Inovadoras, que é um tema caro ao nosso instituto. O CAPOC é um instituto constituído na forma de um ICT, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia. Como o Hermano mencionou, já existe há 3 anos, mantém convênios com universidades e centros de pesquisa em todo o país. E o propósito do Instituto é fomentar a inovação no nosso país, no setor público e no setor privado, para aumento da produtividade de ambos os setores e com a filosofia de colocar sempre o cidadão no centro da inovação, né? Então, o nosso propósito é a inovação que contribua para a geração de empregos, que contribua para melhores serviços ao cidadão e que seja inclusiva. Dentro desse propósito, nos dedicamos bastante ao tema que vamos tratar hoje. Temos já, em alguns municípios aqui de São Paulo, desenvolvido alguns trabalhos em conjunto e acreditamos que tenhamos a oportunidade, juntamente com a EMSTORT, de ser úteis aos municípios de Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina, que estejam aqui presentes, não é? Seja na forma de consórcios ou individualmente, os que desejem a nossa colaboração conjunta para se tornarem municípios inovadores, explorando suas vocações, explorando as potencialidades tecnológicas possíveis, mas, sobretudo, pensando no serviço ao cidadão. Então, um bom seminário a todos. A palavra é sua, irmã. Obrigado, Irã.
Eu passei aqui duas telas, uma tela que tinha nosso propósito por escrito, o Irã relatou. Aqui tem a nossa abordagem. A gente se considera a casa do profissional da inovação. Então, o que talvez eu possa complementar o que o Irã disse é que existem outras associações dedicadas à inovação no país, muitas delas voltadas às empresas, voltadas às startups. Nós nos definimos como uma casa que se volta ao profissional da inovação. E, nesse sentido, nós trabalhamos com 4 áreas. Uma área de mobilização, uma mobilização no sentido de melhorar-se as condições, o contexto da inovação, leis e convênios, facilitações, mobilizar realmente o conjunto dos profissionais de inovação para que a inovação se torne mais eficaz do ponto de vista estrutural. Então, isso é uma das primeiras áreas que trabalhamos. Trabalhamos com capacitação, fazemos mesas redondas, informativas, já estamos na 22ª mesa nesses 3 anos, temos um site com uma série de informes sobre o que está acontecendo sobre inovação no Brasil e no mundo. Estamos lançando agora cadernos da inovação, devemos ter um primeiro aí sendo lançado em breve sobre metaverso. Então, trabalhamos toda a capacitação dos profissionais, fazemos estudos, então esse primeiro estudo do metaverso está sendo lançado, já fizemos alguns outros sobre a inovação e trabalhamos com projetos. Então, já fizemos projetos para a Secretaria de Infraestrutura do Meio Ambiente aqui no estado de São Paulo, para algumas entidades privadas, em consórcio, com financiamento internacional, inclusive. Fizemos projetos já aqui nos nossos 3 anos, usando os profissionais que são associados ao Instituto. Eu vou fazer uma apresentação de 20 e poucos minutos, e depois eu vou passar um vídeo de 15 minutos, onde 6 profissionais ligados ao Instituto, inclusive a Elias Abarello, que está aqui presente, nosso diretor financeiro, apresentam uma complementaridade do meu conteúdo. Sem mais delongas, eu inicio. A gente tem chamado, não de cidades, né, inovadoras, mas de territórios inovadores. E o que é a ideia de um território inovador? É um território que se organiza para promover, para fomentar a inovação. Essa promoção da inovação ela pode ser feita a partir de um espaço que ele pode ser do tamanho de um prédio. Então, nós temos aqui, vamos mostrar alguns exemplos de hubs de inovação que se organizam a partir de um grande prédio que tem uma série de equipamentos e que congrega uma série de pessoas voltadas à inovação, como pode se organizar como um bairro. Aqui, perto de vocês, tem um exemplo fantástico do Parque Tecnológico de Itaipu, que organizou a Vila A, é um exemplo local, novo, assim como nós temos o exemplo mais famoso do Brasil, que a gente vai conversar um pouquinho, que é o Porto Digital, no Recife. Quer dizer, pode ser um bairro. Agora, pode ser uma cidade com diversos equipamentos públicos que são voltados à inovação, ou pode ser um conjunto de cidades. Portanto, é um território. Essa é a ideia. É um território onde a articulação ela é feita por um ou mais equipamentos voltados à inovação, equipamentos públicos, hubs, espaços onde a inovação é congregada, inclusive espaços virtuais, como vamos ver. Inovação. Né? O que é inovação? É gerar algo novo que tem valor para alguém. Eu acho que a inovação, sem o valor, ela não é a inovação da qual estamos falando. Estamos falando de uma inovação que produz valor econômico para um conjunto de pessoas. Ela tem alguns tipos que a gente classifica hoje. A gente olha o mercado. O mercado é novo, é uma tecnologia, uma inovação que cria um mercado. A tecnologia ela é nova, é uma tecnologia que não existia anteriormente. E na combinação desses 2 fatores, a gente tem o que se chama de inovação incremental, que é a inovação que ela traz algo
já é uma inovação para algo já existente, uma tecnologia já existente, ela é incremental à tecnologia existente. E ela pode ser incremental também do ponto de vista do mercado, ou seja, o mercado já existe. Quando você está falando de um mercado que já existe, uma tecnologia que já existe, você tem um incremento de inovação, e isso é inovação. E é muito importante em muitos momentos. Agora, as inovações que fazem mais vista são as chamadas disruptivas, né? Onde a tecnologia cria algo novo, algo que não existia. E mais disruptiva ainda é o que a gente chama da inovação radical, onde ela não só ela é disruptiva do ponto de vista da sua tecnologia, como ela também cria um novo mercado, um mercado que não existia. Vamos falar aqui do Airbnb, por exemplo. O Airbnb ele trabalha com uma tecnologia que não existia, então não existia a capacidade de eu fazer a intermediação de imóveis da maneira que o Airbnb faz, mas dentro de um mercado, que é o mercado de hospitalidade, que já existia. Ele é disruptivo, mas ele não é radical. Agora, se eu olho o Uber ele trabalha de novo no mercado que já existia, o mercado do táxi não é novo, mas ele cria um outro mercado, que é o mercado dos motoristas de aplicativo. Ele é radical, ele cria algo completamente novo. Né? O Airbnb também pode ser visto como radical, também, se você olhar o mercado e dizer, não, mas esse mercado exatamente não existia assim. Esses quadrantes, eles são sempre um pouco, a gente chama tecnicamente de limites grossos, né? Porque não é que tem uma fronteira simples que você sai de um quadrante e vai para o outro, mas quando você está pegando uma tecnologia já existente, criando uma inovação que aumenta o mercado, nós ainda temos o quadrante da metodologia da inovação expansiva. Essas coisas todas, elas dão uma ideia para a gente de como é que a gente olha a inovação. A gente olha a inovação dizendo, olha, ela está criando algo incremental ou ela está criando algo radicalmente novo? Outra forma de olhar a inovação que está aqui do lado é a gente pensar, a inovação ela pode ser num produto ou ela pode ser num processo, numa operação. Tanto uma coisa quanto a outra são inovação e a gente precisa olhar para ambas as coisas, em especial no contexto dos municípios, que já fazem muitas coisas que precisam de inovações incrementais, não radicais. Né? A inovação ela pode vir na tecnologia, mas ela também pode vir muito no modelo de negócio, que é o que a gente chama da transação. O Uber não inventa um carro novo, ele tem lá um jeito de você chamar o carro pelo aplicativo e tal, mas o que muda realmente no Uber é o modelo de negócio. Ele disse, eu não vou precisar ter carro, o carro vai ser de um terceiro, de uma pessoa que vai ser, não meu funcionário, outra mudança, mas um prestador de serviço associado. Então, ele mudou o modelo de negócio. A inovação está na transação, no formato transacional, não na tecnologia só. É óbvio que a tecnologia do Uber também existe, o aplicativo, a forma de você pedir o aplicativo, mas, de verdade, já existiam, antes do próprio Uber, aplicativos para você chamar táxis. Então, a inovação do Uber não é essa. A inovação do Uber é quando ele muda o modelo de negócio completamente. A inovação ela tem alguns condicionantes. Qual o primeiro condicionante da inovação? É o mercado. Quer dizer, quem disse o que é inovação, quem diz o que tem valor é o próprio mercado. O mercado vai dizer para a gente, olha, eu tenho a necessidade de, eu tenho utilidade para, eu tenho formas de lucrar a partir destas coisas. Então, essa questão do mercado é o ponto inicial de qualquer inovação. A gente... o Irã e eu somos sócios de uma aceleradora, a gente acabou de fazer uma live hoje sobre potencial de mercado. E a gente colocava, né, tudo começa do consumidor. Então, o mercado é de onde tudo começa. Você precisa ter o mercado como a sua baliza maior. Agora, não se faz nada no vento, então é necessário você ter a infraestrutura. A infraestrutura é parte da condicionante da inovação. Você precisa ter uma série de equipamentos, você precisa ter a capacidade de experimentação, de prototipação. Essa capacidade, essa infraestrutura para a inovação é muito do que a gente vai falar de um território inovador. Porque a inovação ela não é barata. Inovar não é barato.
né? Inovar determina uma série de condições. E essas condições elas precisam ser democratizadas. Esse é o papel do território inovador. O território inovador é aquele que consegue pegar essa infraestrutura e colocar ela disponível do maior número de pessoas possíveis, porque é desse conjunto amplo de pessoas que vai vir a criatividade, que vai trazer a inovação. Agora, essas pessoas vão precisar de espaços, de laboratórios, de materiais para prototipagem, elas vão precisar de infraestrutura digital, elas vão precisar de ter infraestrutura viária, muitas vezes. Toda a infraestrutura ela é uma condição da inovação. Há outras duas condições que estão aqui, elas são até quase díspares. Uma é aglutinar e a outra é conectar. Para a inovação acontecer, é preciso massa crítica de cérebro, né? Eu preciso juntar gente que conhece muita coisa. As inovações elas juntam muitas capacidades, elas precisam articular muitos conhecimentos. Então, eu preciso aglutinar, eu preciso ter uma massa crítica, eu preciso trazer um núcleo, e essa é parte dos desafios que vocês vão ver dos territórios inovadores ao redor do mundo, trazer núcleos onde eu tenha agentes da inovação, agentes que estão fazendo ciência, gente que está indo para o mercado, empreendedores, serviços de apoio aos empreendedores. Toda essa aglutinação de talentos é condicionante da inovação. Do outro lado está a capacidade conectiva. Você nunca vai conseguir aglutinar tudo o que você precisa para a inovação de verdade. A inovação de verdade ela precisa de insumos de outras partes. E isso é outra necessidade do território inovador. Ele precisa ser conectivo, ele precisa ser capaz de trazer gente de fora, gente de outras partes, e conectar essas pessoas a quem já está no território. Também dentro do território, ele precisa ser capaz de promover a conexão entre os interessados. Quer dizer, eu tenho uma pessoa que tem a capacidade X, ele está no território, ele está num local, ele não sabe que a pessoa que tem a capacidade Y, que é complementar a dele, está num outro local, e talvez seja do lado da casa dele, mas ele não tem a conexão. Então, a conexão é o tecido da inovação. E, por último, não se faz inovação sem conhecimento. O conhecimento é a base de tudo, né? Se o mercado é para quem você faz, o conhecimento é da onde você constrói. Eu vou passar um vídeo rápido aqui. Eu não vou conseguir fazer esse vídeo entrar com legendas. The geography of innovation is shifting. To find innovative economy 20 years ago, a worker needed to drive to a secluded research park, work in isolation, and keep ideas secret. Today, proximity is everything. Workers want to be in urban places that are walkable, bikeable, hyper-caffeinated, where they can bump into other workers and share ideas. Firms also want to be close to other firms, research labs, and universities in collaborative spaces so that smart ideas can be turned into smart products for the market. Innovation districts are this century's productive geography. They are both competitive places and cool spaces, and they will transform your city and metropolis. É muito bacana esse vídeo, ele é de um pesquisador que está bastante avançado nessas ideias, e ele fala de uma nova geografia da inovação. E isso tem acontecido no mundo inteiro, né? Tem acontecido em diversos locais, diferentes estratégias, e é disso que a gente vai falar. Eu espero que vocês acreditem no que esse vídeo coloca, porque ele tem sido muito discutido no mundo todo, né? O mundo todo está olhando para os distritos inovadores. Então, os distritos inovadores, o que eles são? Eles são áreas urbanas, eles concentram capital, infraestrutura e talento, né? A gente falou naquele desenho, se eu voltar aqui para trás, eu até nem falei muito do dinheiro, né? Mas o dinheiro está no centro ali, está o cifrãozinho. Então, esses ambientes são ambientes que concentram... The geography of innovation... Desculpem, que concentram capital, concentram infraestrutura e concentram talentos voltados à inovação, mas eles têm uma diferença, que é a diferença que está no vídeo. A inovação mudou. A inovação não é mais feita no laboratório de P&D.
A inovação hoje ela se realiza em conexões, ela se realiza em conjunto. As empresas, mesmo as maiores do mundo hoje, inovam juntando-se a outras entidades, juntando-se a universidades, juntando-se a empresas menores, fazendo consórcios, fazendo joint ventures. Quer dizer, e essa junção provoca que a ideia do distrito inovador ou do território inovador, ele precisa pensar a vida de maneira integral. Então, quando a gente está olhando os distritos inovadores mais bacanas, são locais que têm áreas residenciais, além das áreas de trabalho, e tem também as áreas de lazer. Quer dizer, onde é que eu produzo hoje? A gente tem visto nas grandes cidades, as pessoas vão para o café, vão para o Starbucks trabalhar. Por quê? Porque ali eles se conectam, eles estão junto com outras pessoas. Os coworkings, né? Os espaços de coworking, por que é tão bacana? Por que startups que até poderiam estar pagando os seus próprios aluguéis estão em espaços de coworking? Porque ali você tem a outra startup que está fazendo uma coisa próxima, você conecta. A inovação é conectiva. A inovação do século XX, ela é uma inovação que estava lá no desenvolvimento e na pesquisa proprietária. Agora a gente está falando de inovação aberta, de inovação colaborativa. Mudou o paradigma completamente. Distritos industriais são uma coisa do passado. Imagino que não só Porto Alegre, que eu conheço, sei que tem um distrito industrial, mas várias cidades aí do Rio Grande do Sul têm distritos industriais pujantes. Mas a gente percebe que os distritos industriais perderam a capacidade inovadora, eles são hoje muito mais seguidores e não são mais propositores. Os propositores, no passado mais recente, viraram esses parques tecnológicos. Mas mesmo os parques tecnológicos, Itaipu é um exemplo fantástico, porque eles estão já indo para a tendência, né? O Itaipu é um parque tecnológico, mas Itaipu está entendendo, olha, eu preciso virar distrito inovador, eu preciso ser um lugar onde, além de ter o meu laboratório, eu tenho gente ligada com gente, gente falando com gente conhecendo e cruzando na rua, tal. E isso é a vila A deles. Quer dizer, que você muda, você abre-se. Essa é a grande inovação. Esse é o sentido maior do Instituto Capoc, que é um Instituto de Inovação Corporativa. A gente poderia ter dito Instituto de Inovação Aberta Corporativa, que ficava longo, a gente preferiu inovação corporativa. Mas é inovação aberta. É uma inovação que é feita a partir do compartilhamento, onde entram as startups, porque as startups têm grande capacidade inovadora. A gente saiu da era do segredo, da era do isolamento, para ir para a era do compartilhamento e da conexão. Essa é a mudança. Como que a gente faz Por que eles funcionam? Né? Por que os distritos têm hoje bastante sucesso e são casos conhecidos? A gente vai mostrar ao redor do mundo para vocês. Eles trabalham a inovação centrada nas pessoas. E é por isso que está na vida, né? Não é uma coisa assim, não, faz o laboratório lá, você tem sua vida em separado. Não, o distrito tem o cinema, tem os bar, tem o boteco, tem o lugar de descontração, tem o lugar de conexão, tem o lugar de ensino, de aprendizado. Ou seja, ele trabalha voltado para a pessoa, centrado na pessoa. Essa é a grande mudança dos distritos de inovação dos parques tecnológicos para distritos de inovação. Os parques tecnológicos trabalhavam voltados à tecnologia. Os distritos de inovação têm que trabalhar na conectividade entre seres humanos. A segunda coisa é que eles concentram recursos e promovem conexões, que a gente acabou de dizer. A gente tem aglutinação de recursos, de infraestrutura, e a gente tem muita conexão. A gente precisa desenvolver programas, atividades que conectam. Em seguida, a gente tem o compartilhamento. O compartilhamento de ideias e projetos é ainda um negócio desafiador. Eu me lembro, aqui, falando um pouco do meu passado, quando em 2002, a gente... Não, 2002 não, estou falando 2004, a gente foi convidado a fazer as primeiras comunidades virtuais dos principais institutos de pesquisa do Brasil. Itaú, IPT, SEMPES da Petrobras, o CETBio, um monte, deram 19 centros do Brasil e eles começaram a fazer comunidades virtuais para fazer o compartilhamento entre os seus próprios pesquisadores.
A barreira para a gente era tentar que as pessoas entendessem que eles precisavam falar com os outros institutos. E era difícil promover isso. Na época, a gente tinha um exemplo muito bom, mas era um pequeno exemplo, que era a Eli Lilly, que é uma grande indústria farmacêutica, que tinha aberto, imagina, eles tinham aberto todos os projetos de desenvolvimento de novos químicos, de novas coisas, para o mundo. Era uma plataforma aberta. Foi uma loucura. Hoje, isso já é carne de vaca, até. A maior parte das corporações que estão fazendo inovação aberta estão abrindo seus desafios para o mercado. Hoje é comum. Né? Hoje nós temos desafio de startups, chamada de startups, consorciamento entre empresas, projetos de cocriação, mas é esse o trabalho, é o trabalho de compartilhamento de ideias e projetos. O distrito também tem que ser capaz de trabalhar o interesse comum, então, trabalhar temáticas, trabalhar desafios e trazer as pessoas com interesses comuns juntas. Ele tem que trabalhar o cotidiano, ele não pode estar toda aquela questão de ele ser um distrito onde se cria, trabalha, se diverte, dorme, né? Eles têm que possuir infraestruturas ágeis e de múltiplo uso. Isso é muito importante, porque os distritos que nascem muito centrados a uma temática exclusiva, eles têm pouca capacidade de capilarizar os seus conhecimentos. E nenhuma indústria, por mais que eu diga assim, não, vamos pegar aqui, eu lembro um exemplo que o Maurênio me citou lá de uma região que era do fumo, né, Maurênio? A região... Me ajuda aí, que a gente tinha... Farroupilha, né? Não, Santa Cruz. Santa Cruz. Né? Então, a região de Santa Cruz, a indústria do fumo pode ter diversas inovações, mas ela está conectada a uma série de outras. Então, você precisa ter uma infraestrutura ágil que eu sou capaz de trabalhar um projeto dentro da indústria tabagista, mas também trabalhar na indústria de turismo. E esses múltiplos usos dos espaços, das plataformas, da infraestrutura, da capacidade conectiva, ela é fundamental. E, por último, eles têm que ter uma cultura da inovação. Eles produzem uma cultura da inovação, né? Porque, a partir do momento que a inovação está na pauta do espaço, o espaço produz a cultura da inovação. O objetivo é transformar slow cities em smart cities, em cidades que andam rapidamente. Formatos possíveis. Eu acho que é bom a gente... Eu não tenho tanto tempo para ir exemplo a exemplo, tá, pessoal? Explicando o que cada cidade aqui, cada exemplo que eu vou mostrar fez, mas eu vou mostrar 8 exemplos e vou explicar o que isso daqui tem de diferentes formatos. Porque os formatos são uma coisa que pode ser muito interessante para vocês pensarem nas cidades de vocês. Então, muitos distritos inovadores foram criados a partir de polos universitários, uma grande parte deles, né? A universidade tem a proximidade com o conhecimento, com os talentos, ela já faz pesquisa, você pode aproveitar a pesquisa. Então, muitos foram localizados na proximidade das universidades. Nós também temos alguns distritos que foram criados para o aproveitamento urbano de áreas industriais degradadas, né? Então, isso tem casos ao redor do mundo. Eu vou mostrar 2 casos importantes para vocês. E eles estão trabalhando com o quê? Distrito industrial normalmente tem estrutura viária bacana, tem uma infraestrutura que era para outra coisa, mas ainda é útil. Nós temos também todo o objetivo de revitalização do próprio espaço urbano, que é alcançado através de um distrito inovador. Então, aqui tem uma outra possibilidade que é muito útil para diversas cidades, dependendo das suas condições. E a gente tem os antigos parques tecnológicos, que estão sendo muitas vezes repaginados para deixar só de ser um espaço de laboratório e passar a ser, além de espaço de laboratório, espaço de convivência, espaço de conexão. Então, exemplos do mundo. Aqui nós temos Barcelona, é um bairro degradado, chamado Poblenou, em Barcelona, e o 22 de Barcelona é um caso mundial fantástico de revitalização do espaço urbano e de construção de uma economia pujante num lugar que era pobre e violento.
Então, eles pegaram um lugar na cidade de Barcelona, pobre, violento, e conseguiram transformar um dos grandes polos de modernidade da cidade de Barcelona, publicou um caso fantástico. A mesma coisa foi feito em Boston, no Seaport District. Eu tive a oportunidade de visitar uns anos atrás. Era uma área também muito degradada, uma região de porto. É um pouco aqui até parecido com o que o Rio de Janeiro está fazendo ali na área do porto no Rio de Janeiro, mas aqui é um projeto urbano amplo, de escritórios, residências, parques, e eles repaginaram essa área da cidade, também muito bem sucedido, o Boston Seaport District. Aqui eu tenho 2 exemplos de bairros universitários, um perto da Universidade de St. Louis, no Midwest americano, e um do lado da cidade de Cambridge, na Inglaterra. E esses 2 espaços, eles são criados para serem nutridos pelo que vem da universidade. São espaços normalmente menores, né, porque você não tem um bairro inteiro, mas no caso no caso da comunidade de St. Louis, eles têm uma área bastante ampla, que é bastante característico dos Estados Unidos, né? Nós temos aqui 2 parques tecnológicos, um parque tecnológico na Alemanha, os 2 são... não, o Durham não é, o Durham nos Estados Unidos. O parque tecnológico já existia, o parque de Eindhoven também já existiam. Eles eram parques que estavam com pouca dinamicidade e que, ao serem transformados em locais de convivência, em locais de conectividade, eu não posso garantir para vocês que ambos tenham residências, mas eu garanto para vocês que ambos mudaram para serem espaços de convivência, além de ser espaço de pesquisa. Eles são hoje bastante dinâmicos. E nós temos 2 exemplos aqui nossos mais próximos. O Porto Digital, em Recife, era uma área razoavelmente degradada, mas a diferença é que o investimento em Recife não foi um investimento, vamos dizer, de botar abaixo e fazer de novo, que foi lá no Seaport District ou que foi em Barcelona. Aqui foram prédios antigos que foram feitos um retrofit e eles pertencem às pessoas que já eram proprietárias desses imóveis e foi feito o trabalho em cima de um bairro existente, né? E não teve tanta construção. Isso é bom para vocês entenderem também que as pretensões, vamos dizer, as ambições dos projetos, elas variam muito. O Ruta N, em Medellín, ele é um prédio, ele é também muito parecido com o que existe hoje em Montevidéu, no Uruguai, e essas áreas elas funcionam no mesmo princípio. Obviamente, elas normalmente não vão ter as residências, mas elas têm restaurantes, espaços de convivência, áreas abertas. Elas são um mega coworking, muitas vezes com laboratórios dedicados, e o Ruta tem alguns laboratórios dedicados, e com programas, com atividades, que é a parte mais importante. Eu quero aqui voltar, chegando aqui nessa que eu chamo da parte mais importante, que não é a construção civil, não é o espaço, mas são as atividades, e explicar que a gente parte do conceito de uma hélice quádrupla, de 4 pás, né? Numa quádruplice hélice. Essa quádruplice hélice é a junção da iniciativa dos governos com a academia, com as empresas e com a sociedade civil. A gente acredita que a sociedade civil, fala-se muito da tríplice hélice, né, do governo, a academia e a empresa, mas a gente acredita que a sociedade civil não pode ficar de fora, porque a capacidade articuladora da sociedade civil ela é fundamental, ela junta stakeholders que nem o governo nem a empresa tentam diretamente. O governo, quando vai falar com a sociedade civil organizada, os municípios,
é muito mais fácil do que se eu tentar falar cidadão a cidadão. Os cidadãos organizados em qualquer associação, a fundação, entidade de qualquer âmbito, eles ajudam a articulação da sociedade civil, que é importantíssima. As empresas, é óbvio, né? As empresas são o motor da inovação, as startups são empresas nascentes, elas também são do mundo empresarial, a academia, pesquisa e desenvolvimento é chovendo molhado, e aqui a gente fala com vocês, que são dos municípios, da administração, do governo, dos municipais, entendendo que o governo tem uma capacidade de iniciação dos processos, né? O governo é um indutor. Eu gosto muito, como o doutor Maurênio contou, né? Eu sou formado em administração pública, nunca trabalhei diretamente na administração pública, só como consultor para projetos públicos, mas eu me encanto com a ideia do Estado indutor. Eu acho que o Estado deve induzir as coisas, né? O Estado que vai lá e faz ele mesmo é um Estado que toma da iniciativa privada o seu papel, né? O Estado deve induzir a iniciativa privada a fazer o bem comum e a sociedade civil a se organizar pelo bem comum e a academia a trabalhar os seus conhecimentos para o bem comum. O Estado é o grande indutor. A gente acredita muito na quádruplice hélice e aqui a gente começa a apresentar, então, para vocês quais elementos estratégicos a gente entende que são fundamentais para se construir um território inovador. Primeiro, é preciso ter âncora. Não se faz sem algumas empresas mais fortes, âncoras, que validem, que deem credibilidade, que atraiam, que tenham necessidades, que tenham demandas, porque grande parte das dores vem da grande empresa. As startups estão olhando para a grande empresa dizendo, olha, o que essa grande empresa está fazendo, o que precisa ser melhorado, que é isso que eu vou fazer, vou vender para a grande empresa mesmo, na maior parte das vezes. Ou vou concorrer com a grande empresa, que o mundo é livre. Mas, de verdade, é necessário ter âncoras. As âncoras podem ser as empresas, as âncoras podem ser até as próprias universidades, mas você precisa ter entidades mais organizadas que funcionem como âncoras. É chave para o sucesso de um território inovador. É importantíssimo ter dados abertos, open data, e principalmente do município. O município tem que abrir seus dados. O município tem dados, e dados é a matéria-prima fundamental, principal da nova economia. Todas as startups que eu conheço e que têm algum futuro são data-driven. Elas são orientadas aos dados. E como elas são orientadas aos dados, a prefeitura organizar seus dados e ter os seus dados em plataformas abertas é a forma que ela tem de incentivar a inovação. Conectividade digital é quase chover molhado, né? Assim, a conectividade digital ela precisa ser plena. Hoje não se faz mais nada sem internet. Nós estamos aqui, reunião virtual, todo mundo conectado digitalmente. Todo mundo precisa ter banda larga, precisa ter a capacidade de ter vídeos indo para lá, para cá, muitos. Então, conectividade digital é um item fundamental. Laboratórios especializados. Laboratório é caro fazer. A grande dificuldade, a gente ainda não é um acelerador de startups, a gente pode contar para vocês, que a grande dificuldade que a gente temos uma startup, por exemplo, que está fazendo uma nova liga de concreto, que em vez de botar brita e aço, troca por fibra de coco tratada quimicamente. Qual o maior problema desse cara? Laboratório para testar, fazer tijolo, botar em máquina, que faz tração, que aperta, que dá impacto. Quer dizer, esses laboratórios são caros. Obviamente, nós temos parcerias com universidades e usamos os laboratórios das universidades. Isso também é uma das razões de muitos dos distritos inovadores terem nascido tanto em parques tecnológicos já estabelecidos, portanto, que já tinham laboratórios, quanto ao redor de universidades que têm laboratórios. A ideia aqui é que os laboratórios devem ser equipamentos que possam ser compartilhados. Eu vou falar mais na frente, mas um dos mais básicos é um Fab Lab, ou seja, um lugar onde eu tenha máquinas de impressão 3D que me deem a capacidade de construir protótipos. Essas máquinas são caras, principalmente quando a gente está falando das coisas de maior porte, são máquinas caras, as cortadoras grandes para fazer objetos grandes.
São máquinas que custam aí centenas de milhares de dólares, né? Então, a gente tem que fazer o uso compartilhado desses ativos. Logística, né? A logística é fundamental, o preparo logístico do território é fundamental. Toda inovação ela vai ter que escoar de alguma forma, ela vai ter necessidades logísticas a partir do seu momento de produção. E, por último, talentos, porque sem gente, sem conhecimento, não se faz inovação. A gente tem o equipamento da inovação, ele tem duas estruturas. Eu acho que aqui é importante vocês entenderem. A gente chama de hub o equipamento da inovação, ele é menor que o distrito, né? Quer dizer, a articulação municipal pode até ser um bairro, o distrito pode ser um prédio, o hub é um espaço. O hub é um espaço que tem o quê? Ele tem uma infraestrutura física e ele tem uma estrutura digital. No digital, é necessário ter sistemas de gestão da inovação, bases de conhecimento. As bases de conhecimento das próprias prefeituras são riquíssimas aqui. A gente precisa ter canais de compartilhamento, de diálogo entre os diversos ocupantes do distrito inovador, chats, locais para conferências, troca de links. São diversas formas da interatividade digital, que até foi o assunto do meu mestrado. A gente precisa trabalhar a interatividade digital como promotora do compartilhamento de experiência, porque a gente precisa da conexão. É nessa conexão que vem a inovação de qualidade. A gente também precisa de espaço para realização de negócio, feiras virtuais, vitrines do que o espaço está produzindo. Nós precisamos, o Fab Lab está aqui como um laboratório digital específico, né, com máquinas 3D e estou com um aparato para se criar, prototipar, uma plataforma para a gente ter os desafios para as startups, uma plataforma para poder trabalhar a conexão entre a grande empresa que tem necessidades de inovação e as startups que têm possibilidades de inovação. Então, essas plataformas também existem, são muito úteis. Do lado da estrutura física, nós estamos falando tanto de espaços para empresas já constituídas, né, escritórios corporativos, quanto espaços novos, para empresas novas, espaços de coworking. Temos que ter sala de reunião, tem que ter sala de aula, tem que ter lugar para convenção, tem que ter laboratórios também físicos, né? A gente fala do Living Labs, que é um conceito que uma das pessoas que vai falar daqui a pouquinho para vocês vai explicar. Áreas de convivência, fundamental. Falei um monte sobre isso, quer dizer, não é só para trabalhar, você precisa também tomar cafezinho, comer, fazer um almoço de negócios. E a gente tem que ter dinâmicas. As dinâmicas são as partes, vamos dizer, mais fundamentais, porque a infraestrutura física, cara, se tiver uma infraestrutura física sem padrão ouro ou se tiver um padrão alumínio, cara, se os programas for bom, a padrão alumínio faz mais do que a padrão ouro. Porque são os programas que fazem, não é o espaço, não é a plataforma, são os programas, são as pessoas. Então, a gente sugere algumas coisas aqui, eu acho que é importante ter laboratórios setoriais. Aí sim, falando uma coisa que o Irã falou em meio de passagem ali, na introdução dele, voltada às vocações econômicas dos municípios. Então, tem áreas mais potencialmente inovadoras, a gente listou alguma, o turismo hoje é potencialmente inovador, a serviço público tem inovação potencial, a indústria 4.0, o varejo, diversas áreas hoje têm muita inovação assim, latente, emergindo desses lugares, né? Precisam ter programas próprios, é necessário que os municípios criem programas próprios com base das suas necessidades específicas. Então, a gente acha que é uma combinação de programas setoriais com programas muito mais específicos relacionados a dores mais pujantes, mais diretas do município. A gente acha que um hub de inovação criado dessa forma deve ser um equipamento iniciado pelo poder público, mas com o objetivo de servir a terceiros, ou seja, de ser um espaço que terceiros podem utilizar, obviamente remunerando o poder público, que
porque, afinal de contas, os terceiros estão motivados pelo lucro. A gente acredita que há espaço também para a gente falar do IGOV, que o Maurênio citou logo no começo, para a gente ter um laboratório de inovações municipais, de trabalhar coisas novas. É difícil, né? Eu trabalhei, eu não fui nunca um gestor público, né? Mas eu trabalhei, fiz consultoria para gestores públicos. É muito difícil você mudar, né? Uma rotina lá, um processo, um serviço público que está atendendo a sociedade, porque você sabe que a transição vai dar um monte de gente reclamando. Então, criar espaços, laboratórios, onde você testa coisas, onde você pode fazer iniciar um novo serviço para um pequeno conjunto, numa operação piloto. Isso é um elemento muito bacana para distritos da inovação, principalmente aqueles capitaneados pelo poder municipal, e é importante você trazer a capacidade de investimento para startups para o município. E aqui o que o governo pode fazer é organizar o capital privado, né? Até também trazer, validar o fomento público, porque o fomento público existe, e o fomento público a gente sabe que precisa de bons projetos, né? Que o fomento público necessita de bons projetos. A gente traz aqui, essa não é a minha área, tem uma pessoa que vai falar num vídeo rapidamente, só para a gente apresentar para vocês um time de 6 pessoas que se junta a mim, ao Irã, dentro desse projeto, e ao pessoal da MStort, ao Maurênio, à Adriana, que é o trabalho da legislação. O que o poder público faz precisa ser institucionalizado, precisa ter governança. E aqui é um pequeno resumo dos elementos que são válidos e também da lei base, que está aqui. Como esse material vai ser distribuído a vocês, eu deixo aqui a lista, ela é uma lista inicial. Mas também é importante, e está nessa lista, né, que o do segundo princípio para os instrumentos do planejamento estratégico são as diretrizes. É muito importante entender que existem diretrizes hoje globais, existe uma diretrizes nacionais também, existe um documento do Ministério da Ciência e Tecnologia que tem diretrizes de cidades inovadoras. A gente citou aqui as que a gente acha que são as mais brilhantes dessas iniciativas, tem outras, e um conceito importante para vocês. O que a gente está fazendo? Do ponto de vista da teoria, eu sou um teórico, certo? Um teórico que faz coisas na prática, mas eu tenho lá a minha vivência teórica. Do ponto de vista da teoria, a gente está falando de uma coisa que é a construção de espaço público, que tem filósofos como Habermas, que tem pensamentos muito antigos, lá na reconstrução de Paris, como uma das primeiras cidades que foram frutos, o centro de Paris, fruto de um planejamento. O espaço público vem de uma longa teoria, né? E a gente está falando, do ponto de vista mais moderno, agora, da última onda dessas teorias, de algo que é o fazer um lugar, do placemaking. Como é que eu crio um lugar? Como é que eu crio um lugar para inovação? Como é que isso se dá? Né? Que elementos eu coloco no caldeirão para sair a porção mágica? E esse conjunto de 8 elementos aí é a conclusão de algumas pesquisas, e é muito bacana, porque ele é muito parecido com aquilo que eu estudei no meu doutorado. Eu estudei comunidades de desenvolvimento de software livre e comunidades de colaboração, de cooperação, a ação coletiva cooperativa. E eles são quase iguais. Eles são praticamente iguais. Então, você tem que ter uma questão de identidade. A identidade do espaço, as pessoas têm que se perceber do espaço, elas têm que entender, esse é um espaço que tem uma identidade, elas sabem o nome daquele espaço, elas sabem que elas estão naquele espaço, não é um espaço qualquer, é um espaço que tem nome, que tem uma característica, que tem uma personalidade. A diversidade do espaço é outra questão muito importante. Se eu for fazer uma brincadeira aqui, imagino que todo mundo aqui do poder público deve ter tido já contato com Brasília, né?
Brasília, eu vivi em Brasília, fui diretor-geral da NET Brasília, né? Montei a NET, a televisão a cabo em Brasília. Brasília foi uma visão diferente dessa. A visão que eu tive até o prazer de conhecer, o grande Lúcio Costa, mas a visão do Lúcio Costa e do Niemeyer era uma visão de especialização de espaço. Então, você tinha a área da diversão, a área do consumo, a área de não sei o quê, você tem todas as zonas de Brasília, né? Quem conhece sabe lá que tem zona para tudo em Brasília. E no final virou tudo uma zona, uma bagunça. Mas, tirando a brincadeira, era completamente diferente. Os espaços eram especializados. Aqui não, aqui a gente está dizendo diversifiquem os espaços. Os espaços têm que ter uso múltiplos. Outra ideia é que você tem que ter continuidade no espaço. Ou seja, o espaço tem que ter uma certa memória para trazer para o novo integrante do espaço a memória do que o anterior fez. Então, os espaços têm que articular memórias, têm que articular suas histórias. Os espaços têm que gerar sociabilidade. Sem sociabilidade não existe nada, não se faz conexão. As coisas têm que estar aglutinadas, como a gente diz antes, as proximidades de espaço. Você não pode achar que o espaço vai ser feito com grandes distâncias a serem cumpridas. Óbvio, o digital funciona, o digital diminui todas as distâncias, mas essa sociabilidade, a continuidade da memória, a identidade, todas elas são questões muito físicas. Então, a existência de um espaço dentro do município, ou de um conjunto de municípios, ou de um bairro, ela precisa trabalhar com essa lógica da proximidade também, e da mobilidade, porque ela é a complementariedade dessa aglutinação. Eu preciso estar no lugar onde eu vou ser capaz de me deslocar facilmente. A flexibilidade, que é diferente da diversidade aqui, está na ideia de que uma sala de tamanho X, não, eu quero ter uma sala que pode ser de tamanho X, Y ou Z. Eu quero ter salas que eu mexo, eu quero ter espaços que eu troco o equipamento. Então, essa flexibilidade no uso é importante. E, por último, não pode ter silo, não pode ter departamento, não pode ter divisão, não pode ter porta. Os espaços têm que ser únicos do ponto de vista de serem não quebrados, não terem castelos, e que aqui é o meu pedaço, ali é o seu pedaço. Não, aqui é o nosso pedaço. Por último, o ingrediente mágico. O que é o ingrediente mágico? O ingrediente mágico são as comunidades. Foi isso que eu fui estudar no meu doutorado. É essa minha contribuição como especialista, para o grupo de especialistas, que nós vamos apresentar para vocês. A comunidade é o elemento fundamental. Eu tenho aqui alguns estudiosos das comunidades que eu estou citando, na verdade, até cometi um deslize nesse meu slide, que o meu principal base teórica é um amigo meu, um cidadão que chama-se Howard Heingold, é um teórico americano, na verdade, um grande jornalista do mundo digital, e essas 3 pontos aí, normas comuns, propósito compartilhado e a sensação de pertencimento, são do Howard Heingold. O Granovetter, que é um sociólogo, ele fala muito desses laços fortes, laços fracos, e isso é importante, porque ele diz o seguinte: a gente vive nos laços fortes, mas a potência da inovação está nos laços fracos. Ou seja, naquelas pessoas que a gente não é um laço tão forte, que você conhece, sabe que tal, mas você é capaz de chegar lá quando você precisa dele na hora de inovar, quando você tem aquele elemento do conhecimento que você não tem no teu grupo de laços fortes, é aquele cara do laço fraco que vai te ajudar. Isso está muito ligado às camadas progressivas de engajamento do Etienne Wenger, que é o criador do Conselho de Comunidades de Prática, um grande estudioso. Também tive a felicidade de ter discussões com o Etienne. Eu trabalhava numa empresa de gestão do conhecimento, fui um dos fundadores que trouxe o Etienne para o Brasil umas 3 vezes, então tive a condição de dialogar sobre as teorias dele. Infelizmente, não conheci o Linus Torvalds, que é o criador do Linux, o sistema operacional, que eu imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar, e que ele disse que a fórmula básica disso é a criação de círculos concêntricos de confiança. Você vai ter um círculo de confiança menor,
o maior, e esses círculos que se concentram no único vórtex, eles são a base da construção de uma comunidade que confia. Tem aqui um pouco da minha carreira. Eu fiz bastante coisa com inovação, trabalho com inovação há bastante tempo, criei o Virtua, que talvez alguns de vocês usem em casa, foi um produto que nasceu a partir da minha liderança, fiz também o pay-per-view da NET, nasceu da minha liderança, tive startups, trabalhei para mais de 15 startups, trouxe startups de todos os continentes do mundo para o Brasil, trabalhei com gestão do conhecimento com grandes grupos. Essa é um pouco da minha vida. Eu agradeço vocês. Eu vou querer passar agora, eu espero que dê certo, tá? Porque eu tenho aqui um... Deixa eu... tá. Eu tenho um vídeo aqui, eu só vou colocar aqui para correr para vocês. Agora o vídeo, só um minutinho, eu já deveria ter deixado preparado, né? Mas aqui está, 1 minuto. Vou recompartilhar a tela aqui. Ah, não, fiz uma bobagem. Espera um minuto, desculpem. Eu tenho que compartilhar com o som. Vocês estão vendo minha tela? Maurinho? Ela está preta. Não está aparecendo. Tá preto. A imagem. Estamos vendo, mas está preto. Tá abrindo, mas não abriu ainda, mano. Deixa eu fazer de novo. Assim foi? Ainda não. Estão vendo a cara de um português aí? Agora. Sim. Abriu, tá o Ludovino já. Tá o Ludovino. Já está o Ludovino. Então, nós temos 6 colegas aqui que vão fazer uma prévia apresentação. Um deles está presencialmente aqui, o Elias, mas vai ter a apresentação do Elias aqui. É um vídeo de 14 minutos, são temas diferentes. O objetivo aqui é que vocês entendam que o Instituto Capoc tem uma equipe de diferentes profissionais com diferentes capacitações para apoiar num projeto como esse. Vou correr o vídeo. Olá, meu nome é Ludovino Lopes, sou advogado, especialista em direito digital, direito internacional privado. Ah, meu Deus. E é a questão relacionada à gestão integrada ou gestão inteligente de territórios. E, sobretudo, a forma de como isso se conecta com os instrumentos jurídicos ou a estrutura jurídica necessária para que esse processo possa ser implementado de forma inteligente num território. O desafio de gestão de ativos públicos é cada vez maior e os nossos gestores enfrentam esse desafio de forma que ele possa não só estruturar no seu território um plano de ação ou um plano de desenvolvimento, mas cada vez mais a necessidade da criação de ecossistemas inteligentes que levem à integração de sistemas de fomento, incentivo, inovação, criação e desenvolvimento sustentável. É por isso que os planos de desenvolvimento são fundamentais, mas eles são instrumentos legais que servem apenas para começarmos o desafio. É fundamental que nós possamos começar a desenhar instrumentos e políticas públicas de natureza jurídica robusta que estejam assentes em leis ou em regulação infralegal extensa e capaz de trazer para o território os diversos instrumentos à sua disposição. Precisamos pensar em sistemas que criem a questão da estrutura institucional, da governança, da capacidade de integrar mecanismos financeiros de diversa natureza, integrados à capacidade de buscar recursos tanto públicos de doação, de fomento e incentivo, quanto recursos privados de financiamento, para que o território possa efetivamente se estruturar e se desenvolver. É, portanto, esse desafio da modernidade, naquilo que se chamam nossas jurisdições inteligentes ou jurisdições e territórios integrados, que somam
o desenvolvimento sustentável e a capacidade de inovação e criação de novos instrumentos que está perante nós aqui dado. Esse é o desafio que certamente vamos responder e resolver, avaliar e definir junto convosco. Um abraço, muito obrigado. Olá, sou Elias Barquete Obarello, diretor financeiro do Instituto Capoc de Inovação Corporativa. Durante mais de 30 anos, exerci cargos executivos em empresas do setor de energia. Sou professor universitário, atualmente pesquisador e consultor em temas relacionados à inovação, finanças públicas e estratégia empresarial. Vou falar sobre a relevância da adoção de políticas públicas na criação de territórios inovadores. Os territórios inovadores se caracterizam por 4 tendências essenciais: utilização intensiva de tecnologia de informação e comunicação, ênfase no desenvolvimento urbano, moldado pelas grandes empresas multinacionais, foco nas indústrias de elevada intensidade tecnológica e preocupação com a eficiência energética. Para que haja uma evolução nesse conceito, é necessário contemplar o planejamento urbano e a gestão dos municípios, de modo que atendam de forma integrada a requisitos básicos de saúde, educação, transporte, meio ambiente, habitação e segurança. Nesse contexto, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, iniciou em 2011 um projeto chamado Iniciativa Cidades Emergentes, com atuação na América Latina e Caribe. O programa visa auxiliar cidades com população entre 100 mil e 2 milhões de habitantes, que têm experimentado um crescimento econômico e demográfico acima da média de seus países, a transitar de uma gestão tradicional para uma gestão inteligente. Esse programa está sustentado em 3 pilares. É fundamental contar com a liderança do prefeito ou principal executivo da cidade, e essa liderança se reflita no apoio da gestão municipal, nas outras esferas de poder local e de instituições públicas e privadas que se relacionam com a cidade. 2, é preciso capacidade de execução para concretizar essa visão. E 3, o processo de transição para territórios inovadores não se faz sem colaboração, tanto interna, no âmbito da administração pública, quanto externa, na sua relação com os cidadãos. Os debates sobre o papel das cidades na economia global têm se intensificado, particularmente quando se observa a intensa concentração das pessoas nas cidades, funcionando como espaços chaves da economia global, onde se observa os efeitos da globalização, forte acúmulo e fluxo de capital, desindustrialização, expansão e concentração espacial de setores manufatureiros e de serviços, segmentação do mercado de trabalho, conflitos étnicos e de classes, polarização socioespacial. As políticas públicas tornam-se necessárias quando os temas discutidos pela sociedade, academia, empresas e classe política apontam como necessário o desenvolvimento de estratégias para a formulação de novos caminhos. Uma política de atração de investimentos é de fundamental importância para o desenvolvimento de um município. Atrair empresas é o resultado de diversas ações que demonstram aos potenciais investidores que o município está preparado para atender às demandas que possuem para iniciar sua operação. Investimentos esses que muitas vezes podem parecer elevados, não o são, mas que proporcionam taxas de retorno exponenciais. Por tratar-se de um assunto de interesse mundial que permeia o planejamento das cidades e seus investimentos, fundamental a adoção de políticas públicas no intuito de promover o crescimento econômico urbano a longo prazo, superar desafios, criar novos empregos, estabelecer novas empresas, aumentar a atratividade e a competitividade, criar um ambiente econômico favorável na cidade, atraindo novos negócios e mantendo os existentes. Muito obrigado, um bom evento a todos, até a próxima. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês, em mais uma das iniciativas do Instituto Capoc de Inovação. Sou membro do Instituto Capoc desde a fundação, hoje eu participo no Conselho Fiscal. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de estratégia e inovação. O que tem a ver as duas coisas, né? Normalmente, decisões estratégicas são aquelas decisões que você toma e que impactam lá na frente, no longo prazo da empresa. Não são decisões que você toma para fazer alguma coisa amanhã, são aquelas que você vai ter que carregar por um longo prazo. Então, é muito importante, quando uma empresa toma decisões estratégicas, que ela tenha certeza que o corpo de colaboradores da empresa inteira está entendendo qual é a estratégia para que eles possam trazer a melhor cooperação na hora de fazer a execução da estratégia.
Para fazer isso, existem vários mecanismos. Um mecanismo que eu tenho usado bastante é o mecanismo de comunicar a estratégia utilizando metáforas visuais. Afinal, uma figura vale mais do que 1000 palavras. Nesse processo, o que acontece é que o topo diz o que deve ser feito e a base, de forma emergente, diz como que ela vai fazer. E é aí que ocorre um encontro mágico, que é a estratégia que vem de cima, dando a direção, e a inovação que vem de baixo, mostrando formas diferentes de fazer acontecer essa estratégia, formas diferentes de obter resultado, formas diferentes de engajar as pessoas em torno desta estratégia. Eu espero que a gente possa desenvolver mais esse tema no futuro, e é assim que a gente começa o nosso trabalho. Um abraço a todos, sucesso! Olá, sou o professor Ricardo Lima, graduado, mestre e doutor na área de Design e Tecnologia na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, e especialista em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, também em São Paulo. Estou junto nesse projeto para falar sobre o tema de Living Lab, ou Laboratório Vivo para Inovação. Os Living Labs são espaços, tanto presenciais como virtuais, que dão apoio a criar conhecimento, gerir e integrar todos os stakeholders, né, todos os atores dentro do processo de inovação. Uma cidade é um espaço muito amplo para inovar, com muito potencial, um terreno muito fértil, que nós podemos inovar em todas as áreas, segurança, cultural, na educação, e envolver realmente a cidade como um todo, pensando em conjunto nesse processo de cocriação. E até mesmo gerar novas políticas públicas, através de leis de iniciativa popular, por exemplo. Né? São muitas opções, é muito amplo o leque de inovação dentro de uma cidade. E a gente vai trabalhar tudo isso dentro desses laboratórios, envolvendo a universidade, envolvendo empresas privadas, envolvendo prefeitura, envolvendo organizações da sociedade civil e envolvendo todos os interessados nesse processo. Então, eu vou ficar responsável e estarei presente aí no projeto para cuidar da criação desses espaços criativos, desses laboratórios vivos que geram conhecimento e conectam ao futuro o projeto. Estarei com vocês. Muito obrigado e até logo. Bem, pessoal, bem legal estar aqui. Meu nome é Ivan Mello, eu estou aqui falando exatamente sobre consorciamento público e as facilidades que isso pode nos dar para a relação das inovações, né? Tudo que a gente tem hoje na questão de gestão pública, principalmente municipal, ela tem uma série de necessidades, né? E um dos aspectos mais positivos que a gente tem hoje implantados é a possibilidade da união de municípios. Essa união de municípios, em forma de consórcio público intermunicipal, ele consegue abarcar algumas situações, principalmente para você atender municípios de menor porte. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa no cidadão, na pessoa, é obrigatório que a gente tenha a capacidade de atender a todos, né? Então, não é um município, vamos dizer, como São Paulo, com 3 milhões de habitantes, ele tem uma situação e um município pequeno, com 2 mil habitantes, não possa ter. Então, os consorciamentos geram caminhos para que a gente possa atender de forma muito mais equilibrada a todos esses municípios. Isso leva a gente poder prover situações, por exemplo, de amarrações muito simplificadas. Por que simplificadas? Um consorciamento intermunicipal público de municípios, ele é um CNPJ, estruturalmente como uma empresa. Então, qualquer estrutura de inovação, uma startup, uma empresa nova, uma tecnologia nova, que tenha necessidade de implementar esse caminho dentro de um grupo de municípios, ele pode startar essa situação diretamente com o consórcio. E isso também leva a um segundo aspecto positivo, que é, você pode ter, às vezes, uma tecnologia que precise somar um grupo de pessoas muito maior. Hipoteticamente, vamos dizer, você precisa ter uma população de 500 mil pessoas. Eu, às vezes, tenho que somar 5, 6, 7 municípios para chegar nesse montante. Então, o consórcio geralmente vai agregar. A média, aqui no caso do estado aqui de São Paulo, é que a gente possa ter uma situação de abarcar
em torno de 15, em média de 15 municípios por cada consórcio, chegando a casos de mais de 50 municípios dentro de uma única unidade, muitas vezes até acima de 3 milhões de habitantes. Então, naturalmente, o grande escala para a aplicação de um processo de inovação é maravilhoso, porque você consegue, de maneira direta e focada numa parceria CNPJ-CNPJ, uma relação de aplicação muito mais simplificada. É muito vantajoso entender essa questão dos consórcios intermunicipais para a aplicação de caminhos de tecnologia e inovação. Olá, meus amigos e minhas amigas. O meu nome é Wagner Denis. Eu sou aqui do Instituto Capoc, diretor de comunicações. A minha especialidade é marketing e comunicação. Trabalho já há muitos anos nesse segmento, criando marcas, desenvolvendo produtos, lançando inovações nesse mercado muito competitivo. E venho falar para vocês sobre a questão da comunicação e a mobilização que é necessária para quando você tem uma inovação, para que ela possa se tornar algo público, algo desejável, porque muitas vezes não adianta você ter algo inovador e não conseguir comunicar isso ao público, seja ele um munícipe, seja ele um cidadão, um trabalhador, ou mesmo alguém que trabalhe numa repartição pública ou numa organização social. Dependendo da inovação, ela precisa ser comunicada, ela precisa gerar este movimento para que uma cidade inteligente, um território inovador, possa acontecer junto com a população. E, neste aspecto, a comunicação é que faz o elo para o sucesso. Então, as necessidades do público só vão poder ser atendidas com uma boa comunicação. Não adianta você ter uma inovação e você pecar nesse quesito que é a comunicação com o povo, comunicação com o público, comunicação com o usuário final. É isso aí. Um grande abraço. O Ivan Melo, ele esqueceu de mencionar uma coisa importante para vocês saberem, que ele participou da formação de boa parte dos consórcios municipais do Estado de São Paulo, a partir da atuação dele na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente aqui do Estado. Então, é uma pessoa que tem muita experiência aí na montagem desses consórcios, assim como o Wagner tem muita experiência na comunicação, como o professor Ricardo tem uma experiência muito interessante na constituição desses espaços vivos de experimentação, dos Living Labs. O professor Luiz Souza tem dado consultoria aí para muitas e muitas organizações com um mecanismo muito bacana aí de visualização da estratégia. O professor Elias Albarello, que está aqui com a gente, tem uma pesquisa de pós-doutorado agora, trabalhando esse tema em cima da pesquisa de doutorado dele, que já foi um tema fantástico, que é o como valorizar, né, como saber o ROI, o retorno sobre investimento dos investimentos de inovação. E o nosso primeiro colega aqui no vídeo, que foi o Ludovino Lopes, para vocês terem uma ideia, recentemente fez uma apresentação sobre as leis da inovação da Europa versus as leis de inovação do Brasil para o Supremo Tribunal Federal, a convite do ministro Luiz Fux. Então, é um time de primeira, eu me sinto até muito humilde diante do talento reunido aqui pelo time e que vai estar aqui sob a liderança do Irã Castelo Branco nos projetos junto ao Maurênio, que aí se soma um outro conjunto enorme de competências da MSTOT. Acho que temos aqui um início de algo bacana. Espero que vocês concordem. Maurênio. Obrigado, meu irmão. Olha, parabéns pelo tudo que você falou, pelo time que está dentro da Capoc. Estamos todos conectados do início ao fim e muito felizes com o que a gente pode fazer junto. Aproveitando, né, a MSTOT Negócios Digitais e o Capoc constituíram essa parceria. Nós temos já quase 70 atestados públicos em todo o Brasil de serviços prestados para trabalhar na região sul, em especial Rio Grande do Sul e Santa Catarina, neste desenho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas eu gostaria de imediato passar para o presidente da FAMURS,
que eu acho que ainda está presente, se não para o Marcos Rogério, para fazer um encerramento desse nosso bate-papo, enquanto a gente coloca se algumas pessoas querem fazer algum tipo de pergunta. As perguntas são sempre a parte mais gostosa para quem faz a palestra. Não sei se o prefeito Eduardo Bonotto... não está liberado o áudio. Então, vê se tem perguntas ali. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha, né? E nós estamos aqui, nós não, os palestrantes, basicamente, à disposição para responder. Também podem fazer as perguntas para o chat, que a gente consegue olhar para o chat aqui. Bom, não tendo perguntas, então, irmão, eu queria só fazer um reporte do grupo que participou conosco. Nós temos prefeituras de várias partes. O Marcos Rogério, acho que o Marcos Rogério está disponível. Gostaria, em nome da FAMUR, se você pudesse fazer aí o nosso encerramento, né? É isso. Boa tarde, então, né? Maurênio, Hermano, Irã, demais participantes aí. Foi bastante esclarecedor, né? Bastante importante para os municípios, né? Nessa nova onda aí de inovação, né? E como o presidente Bonotto sempre diz, é sempre importante a FAMUR fazer essa ponta de facilitador aos municípios, né? Trazer aos municípios as suas ideias novas e trazer aos municípios aquelas situações que podem ser, sim, objeto de situações positivas aos cidadãos dos municípios, né? Então, sempre contem com a FAMURS aí para dar start nesse tipo de evento, sempre contem com a FAMURS aí para que ela sirva de elo aí entre situações positivas, inovadoras, que podem ser favoráveis aos municípios e seus cidadãos. Obrigado, Marcos. Eu queria pegar um ponto, Hermano, que foi falado, e no início eu abordei, mas de maneira mais consistente foi colocado ao final, e acho que isso se aplica com muita propriedade ao Rio Grande do Sul, que é a ideia dos consórcios. Nós vamos, sim, encaminhar esse material para todos que participaram desse evento, mas eu não tenho nenhuma dúvida, considerando municípios como Erechim, Passo Fundo, Santa Maria, Santa Cruz, Pelotas, Carazinho, enfim, vários municípios que nós temos com capacidade regional de formação de um total de pessoas aí, no mínimo entre 500 mil e 1 milhão, em função da sua participação. Acho que o episódio Covid, inclusive, demonstrou que alguns municípios do Rio Grande do Sul naturalmente se tornaram municípios líderes de determinadas regiões por conta, naquele momento, da saúde, mas a própria economia, Bento Gonçalves, Caxias, que são municípios que eu trabalho bastante. Então, a ideia é, sim, nós proporcionarmos a esse conjunto de municípios essa visão de projetos regionais consorciados. A FAMURS é uma entidade que representa os municípios, mas a gente pode construir, ou a partir da FAMURS, ou individualmente com esses municípios, esses programas de consórcios que torna muito mais barato para os municípios e bastante eficiente na forma de conteúdo. E eu acho que fica claro, né, por tudo que o Hermano falou, não há como se fazer um desenvolvimento inovador em municípios pequenos de forma isolada. O compartilhamento é a forma mais inteligente e barata para que isso aconteça, e nós temos know-how em distintas regiões e empresas líderes, né, que poderiam estar junto com a academia, fazendo parte desse projeto. Então, é isso. Nós, MSTORT, Instituto Capoc, a gente está bem feliz com a parceria. Agradecer muito a FAMURS, que foi não só uma entidade que abriu a porta, mas que tem a visão nesse sentido, que nós estamos, o Rio Grande do Sul tem tido uma liderança bem importante, a partir de Porto Alegre, mas isso está acontecendo em vários polos regionais, e certamente essa iniciativa que a gente está propondo aqui
ela vai poder participar. E um elemento fundamental, que talvez um tempo atrás, né, irmão Elias e todos, Irã, através da própria tecnologia, nós estamos muito próximos. Então, aquela distância que havia, hoje ela já não... Tanto é que nós estamos aqui todos, uma conexão aqui São Paulo, interior, Rio Grande do Sul, capital, de forma online. Então, esse é um momento muito propício para a gente desenvolver essas ações. Aqueles que quiserem receber o material, assim como a inscrição foi feita através da Juliana, que é a nossa secretária, que quiserem, podem nos solicitar que a gente, a partir da autorização do CAPOC, envia o material do evento e podemos, com isso, continuar essa conversa. E agradecemos a atenção de todos, a paciência de todos. Já são 1h30 de evento, que no mundo virtual já é um tempo absurdo. E nós estamos com o grupo conectado desde o início. Aqui está secretaria@mstort.com.br. Basta solicitar para a Juliana e nós enviaríamos o material necessário. Obrigado a todos. Obrigado, Maurênio, pela oportunidade, favores. Estamos à disposição de vocês. Obrigado a todos.